Fala aí galera, bem-vindos a mais uma resolução de exercícios. E aqui a gente está no exercício 47 da prova de 2016 do segundo semestre da ETEC, beleza? Então vamos lá. Os parques eólicos marítimos apresentam vantagens em relação aos parques eólicos terrestres, pois neles não há problema com o impacto sonoro e o desgaste das turbinas é menor devido à menor turbulência do vento. Na instalação dos parques eólicos marítimos, é preciso calcular sua distância até o continente, a fim de instalar os cabos condutores de eletricidade. Observe o esquema que representa um parque eólico no ponto A, aqui, uma estação elétrica no ponto B, no continente, e pontos auxiliares C, D e E para o cálculo da distância do parque eólico até a estação elétrica. Aqui embaixo ele mostra mais ou menos como que é essa estrutura que ele descreveu, né? Aqui a gente tem o parque eólico, aqui a gente tem a estação elétrica que fica na Terra, né, dentro do continente, e aqui tem um quadrinho explicando para a gente o que são os pontos e dando algumas medidas. Então esse quadrinho é muito importante, quer ver? Vamos começar a interpretar ele aqui. Ele fala que o ponto A é o parque eólico marítimo, o ponto B é a estação elétrica no continente, isso a gente já sabia. Ele fala que o ponto C está entre o ponto A e B, é isso que significa isso aqui. O ponto C está entre o A e B. O ponto D está entre o A e o E. O ponto E é um ponto auxiliar normal. A medida do segmento CD é 150 metros. O que significa isso? Significa que essa distância aqui entre o C e o D nada mais é que 150 metros, beleza? Ele também fala que o segmento BC é 100 metros, então essa outra distânciazinha aqui embaixo serão 100 metros. E o segmento BE, que é essa outra distância aqui, são 200 metros. E ele fala mais uma coisa aqui, né? Ele fala que o segmento CD e o BE são paralelos entre si. Então agora isso é chave para a gente resolver o exercício. Por quê? Porque aqui a gente vai usar um conceito chamado semelhança de triângulos. O que são triângulos semelhantes? Vamos lá. Vamos pegar dois triângulos. Vou pegar um triângulo aqui, pequeno. E agora eu vou pegar um outro triângulo maior. Só que perceba aqui que esse triângulo, tanto o triângulo menor quanto o triângulo maior, possuem exatamente os mesmos ângulos. Vamos supor que a gente pegou dois triângulos que tenham exatamente os mesmos triângulos internos, os mesmos ângulos internos. Então vamos supor que, sei lá, esse aqui pode ser 30 graus, esse pode ser 60 graus. A questão aqui, no triângulo menor e no triângulo maior, são os mesmos ângulos, tá bom? Isso que importa, não importa quais ângulos são. Tá, Gabriel, beleza, a gente pegou os dois triângulos, um é menor, o outro é maior, mas os ângulos são iguais. O que que isso muda? Isso muda que eu consigo escrever o triângulo menor dentro do triângulo maior. Isso torna esses triângulos semelhantes. O que é semelhante? Significa que se eu pegar um lado do triângulo grande, vou chamar esse lado de A, e o outro lado do triângulo grande, que eu vou chamar de B, e fizer a razão entre eles, ou seja, dividir um pelo outro, A dividido por B, vai ser igual, redesenhando o triângulo pequeno aqui, isso é igual a se eu pegar o mesmo lado do triângulo pequeno, que eu vou chamar de A', e dividir pelo mesmo lado do triângulo pequeno, que eu vou chamar de B'. Então isso é igual a A' dividido por B'. Ué, Gabriel, mas um triângulo é grandão e o outro é pequeno. Como que isso é igual? Justamente por eles serem semelhantes. Ou seja, eles são proporcionais. Então essa razão vai ser igual a essa porque eles são proporcionais. Vamos dar um exemplo com números aqui. Vamos supor que aqui, esse lado, seja 100
e esse lado 200. Como são semelhantes, esse lado aqui pode ser, por exemplo, 10 e esse lado pode ser 20. Vamos ver se de fato eles são semelhantes? 100 dividido por 200 é igual a 10 dividido por 20? Sim, é exatamente igual, porque aqui 10 dividido por 20 a gente pode tirar os zeros, fica 1 dividido por 2. 100 dividido por 200 a gente pode tirar os zeros, fica 1 dividido por 2 também. Então, sim, que fica... Ai, meu Deus do céu. Fica 1 dividido por 2 desse lado e desse outro lado também fica 1 dividido por 2. Então, sim, nós provamos que esses triângulos são semelhantes. Bom, passou da teoria, agora vamos para o exercício. Ele dá aqui essas distâncias e ele fala qual que é a distância entre o ponto A até chegar no ponto B. Beleza? Então, vamos achar onde estão as semelhanças desses triângulos aqui. Então, primeiro, o triângulo pequeno, o que eu vou chamar de triângulo pequeno, é esse triângulo aqui, o triângulo ACD. O triângulo ACD, a gente sabe que esse lado aqui tem 150 metros e esse outro lado a gente não conhece, então eu vou chamar de X. Agora vamos pegar o triângulo grande. O triângulo pequeno está dentro do grande, né? Então eles são semelhantes. Vamos lá. O triângulo grande, a gente tem o triângulo ABE. E esse lado aqui tem 200 metros. Esse outro lado aqui eu também não conheço, então eu posso chamar de Y. Só que olha que interessante. Olha que interessante. Eu posso chamar esse Y também de outra coisa. Por quê? Vamos lembrar que o triângulo pequeno está escrito aqui dentro. Então, daqui até aqui eu chamei de X. Daqui até aqui eu sei quanto vale. Ele fala para mim que vale 100 metros. Ó. Se a gente voltar no exercício, essa partezinha aqui vale 100 metros. Ou seja, o meu Y eu também posso chamar de X mais 100. Vocês concordam comigo? Eu só substituí o Y por X mais 100 porque eu sei que esse pedacinho vale 100 e esse pedacinho eu estou chamando de X, vindo daqui. Então agora vamos fazer a igualdade da semelhança de triângulos, né? O lado do triângulo maior dividido pelo outro lado do triângulo maior, que eu estou chamando de X mais 100, é igual ao lado do triângulo menor, que eu estou chamando de 150, dividido pelo outro lado, né? Um cateto dividido pelo outro cateto. Show de bola! E agora, Gabriel, o que eu faço? Bom, primeiro a gente tem que dar um jeito de isolar esse x, ou seja, deixar o x apenas de um lado da igualdade. Vamos começar multiplicando em cruz, ou seja, esse multiplica aquele e esse multiplica aquele. Vou até deixar em preto aqui para ficar mais legível. Esse multiplica esse e esse multiplica esse. Vamos lá? Então, x multiplica 200, no final das contas eu vou ter 200x. E isso é igual a x mais 100 multiplica 150. Então, vamos lá. X mais 100 multiplica 150. Continuando. Vamos abrir agora esse x mais 100 aqui. Fica com 200x desse lado. E aqui é distributiva, né? Esse multiplica esse e depois esse multiplica esse. 150 vezes x dá 150x. Mais 150 vezes 100 dá 150. Adiciona 2 zeros do 100. Show! E agora, galera, só está faltando uma parte, que é deixar o x isolado. Então, vamos pegar esse cara aqui, esse 150 que está positivo, vamos passar ele para o outro lado negativo. Então, vai ficar 200x menos 150x igual 15.000. Beleza? Aqui eu tenho 200 menos 150. Quanto que dá isso? Dá 50. Então, eu vou ter 50x igual 15.000. Beleza, galera. E agora o último passo para deixar esse x isolado é, eu vou ter um 50 aqui, que ele está multiplicando. O que eu tenho que fazer? Passar ele dividindo.
Então, eu vou ficar com x é igual a 15.000 dividido por 50. Mas eu posso melhorar isso. Por quê? Aqui eu tenho um zero, no 15.000 eu tenho um zero, que eu posso cortar com um zero do 50. Então, eu fico apenas com 1.500 dividido por 5, tá? Então, vou apagar aqui em cima para a gente fazer essa conta. 1.500 dividido por 5, vamos lá. Dá para usar só o 1? Não dá, porque 1 é menor do que 5. Então, a gente vai ter que usar o 15. 15 dividido por 5 dá 3, tabuada. Por quê? Porque 3 vezes 5 dá 15. E aqui não teve resto. Então, esse zero desce e vem para cá. Esse zero desce e vem para cá. Resultado, 300. Legal, galera, perceba agora que a gente achou que o valor de x é igual a 300. O valor de x é igual a 300. Só que essa é a resposta? Não, não é. A resposta não é a C. Por quê? Porque o valor de x não é o valor total que a gente quer. A gente quer o valor, vamos lá lembrar, pegar o nosso triângulo. Aqui embaixo a gente tinha o nosso x mais os 100 metros. Então, se agora eu sei que x é igual a 300, quanto que dá essa soma aqui? 300 mais 100, 400 metros. Então, a resposta final é a D, beleza? Então, só toma cuidado para a gente lembrar o que a gente está calculando aqui. Lembrar o que esse 300 significa, porque se a gente esquece que esse 300 significa apenas o x, a gente não ia somar com o 100 e acabar colocando a resposta errada, beleza? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida deixa nos comentários. E se quiser ver qualquer outro exercício, entra aí no canal que provavelmente a gente já tem. Valeu!